Amados, estamos no segundo parágrafo da nossa confissão, falando sobre o propósito principal do casamento. E o texto da confissão vai dizer o seguinte: o casamento foi ordenado para o auxílio mútuo entre marido e mulher, para a propagação da humanidade por uma sucessão legítima e para a prevenção da impureza. Tá? É importante nós termos uma certa concepção do que é o casamento, e nós definimos casamento à luz de Gênesis na aula anterior, na última EBD. Porém, agora vamos falar no segundo parágrafo sobre propósito. Se os irmãos perceberem, o propósito, ele acompanha a definição. Entender a definição de casamento logo vai me esclarecer para que ele serve. Qual é a sua finalidade? Por que Deus o instituiu? E uma das dúvidas que muitas pessoas têm é: o casamento que é feito por outras pessoas aí fora, eu posso considerá-lo um casamento? O irmão precisa ter noção, e a ideia bíblica, de que casamento é um só, irmãos. Casamento é aos moldes de Deus. A Bíblia vai nos trazer os parâmetros corretos de casamento. E o que os ímpios têm lá fora é considerado casamento? Perante a lei, sim. A lei, inclusive, em alguns países, permite o aborto. Então, as autoridades e magistrados civis, eles vão ter as suas concepções sobre casamento e irão assim instituir. Por exemplo, no nosso país, 6 meses de amásio é considerado casamento. União estável. Isso é, à luz da Bíblia, um casamento? Não. Então, para nós cristãos, só se existe um padrão, uma definição de casamento. E esta é a bíblica. Tá? Então, que o irmão tenha essa concepção. O que foge disso, então, não é casamento, irmãos. Senão, iremos embasar amásio de 6 meses como casamento. Então, não é porque existe um magistrado autorizando isso que aquilo é um casamento bíblico. Um verdadeiro casamento. Tá bom? Então, com essa noção, com essa ideia, vamos olhar para as Escrituras e enxergar os propósitos bíblicos do casamento. Tá bom? E o segundo parágrafo já amarra alguns. Então, o casamento foi ordenado para auxílio mútuo entre o marido e a mulher. Então, para olhar para um casal e dizer que aquele casamento é um casamento bíblico, é um casamento que agrada ao Senhor, eu preciso enxergar esse auxílio mútuo. Porque está o propósito do casamento. Entre marido e mulher, tem mais um para aqui. Propagação da humanidade por uma sucessão legítima. Essa sucessão legítima, os irmãos entenderão o que significa. Ele está falando sobre prole santa. Tá? Então, olhe só o segundo propósito que veremos. Deus instituiu o casamento para que exista uma prole. Só uma prole? Santa. Criadas no caminho, no temor ao Senhor. Fora isso, não é um casamento segundo os propósitos de Deus. Tá? E assim vamos ganhando espaço. E mais um prevenção da impureza. O casamento, aos moldes de Deus, no Senhor, também previne imoralidade sexual. É o antídoto que Deus deu ao homem para que ele controle também os desejos e as impulsões carnais. Dentro da instituição casamento. Tá bom? Então temos aqui alguns propósitos. E vamos abordar cada um deles. Então vamos lá. Primeira coisa que perguntamos, Qual o propósito do casamento? Existe uma grande diferença de ter um casamento reconhecido pela lei, como foi dito, para um casamento aos moldes bíblicos. Então existe diferença. No que a lei fala que é o casamento e do que enxergamos à luz da Bíblia sobre o casamento.
E com qual ficamos? Com qual definição? A bíblica, tá bom? Gênesis 2 nos ensina como identificar um casamento real aos olhos de Deus. Então, se você tem dúvida para identificar um casamento real, você tem que olhar para Gênesis 2. Fora aquilo não é casamento, irmãos. Tá? Não podemos considerar o que a Bíblia não considera como casamento. Tá? Podemos ter a união de dois indivíduos. Podemos ter um homem e uma mulher morando juntos. Mas para falar que ali existe um casamento, aí eu tenho que, como cristão, olhar para a Bíblia. Tá? E isso irá me definir. Nos ensina também acerca do propósito do casamento, Gênesis 2. E em seu nível mais básico, e há muito mais a ser dito sobre isso. Tem muitas mais coisas que podemos discorrer. O casamento, olha lá, coloquei amarelo, é para o apoio mútuo, reprodução da raça humana, crescimento da igreja, prole santa, e pureza sexual. Então encontramos aí ao mínimo 4 propósitos para o casamento. Deus fez passar todo tipo de animal em frente a Adão, agora recorde aí lá da criação, não somente para que ele pudesse ajudar a governar o mundo, dando nome aos animais, mas também para que ficasse muito claro para ele que nenhum animal poderia dar a ele ajuda e apoio que ele precisava. Então Adão ali na sua atividade governamental das criaturas, dando nome, ele observou que ninguém ali poderia auxiliá-lo. Nenhum animal daquele serviria. Por isso, era necessário uma esposa, uma auxiliadora idônea, alguém que lhe correspondesse, alguém que realmente pudesse estar com ele, trabalhar com ele. Juntos eles deveriam trabalhar neste mundo, juntos também eles deveriam ser fecundos e multiplicar a raça humana. Vimos isso hoje. Estamos vendo isso na prole santa. Teve filhos e filhas, teve filhos e filhas, teve filhos e filhas. Então isso está para a bênção que Deus deu no capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou, sede fecundos, multiplicai-vos. Isso é uma bênção de Deus. E o povo santo se apega a essa bênção. E realmente deseja multiplicar-se. Vemos isso no mandamento de Deus em Gênesis 1, que nos ajuda a entender a importância da maternidade e da paternidade. Os cristãos às vezes não podem ter filhos, mas somente em casos extraordinários. Em casos realmente que, esgotando-se todos os recursos médicos, não se é mais possível. Mas o desejo de um cristão é desempenhar recursos, inclusive, forças, tudo que lhe é possível para ter filhos. Um cristão tem que ter isso no coração. Está dentro dos propósitos do casamento, ter filhos, irmãos. Não queira distorcer o que é a união, o que é a instituição de Deus. Deus quer que homens e mulheres tenham filhos, contudo, mais do que isso. Mais do que isso, tá? Além de ter filhos, Deus quer que seu povo tenha filhos piedosos. E aqui já tem um grande divisor de águas. Porque é diferente de você ter filhos, e é diferente de você querer ter filhos piedosos. Aí exige do pai e da mãe uma diligência espiritual. Ensinar os seus filhos. Mostrar o caminho da salvação para eles através da palavra. Pregar, orar. Então o propósito de casamento é este, tá? Porém agora vamos lá, vamos um por um, tá? Primeiro deles, família piedosa. Vamos falar sobre eles. Sobre famílias piedosas podemos aprender em Malaquias. O Senhor diz diretamente: eu odeio o divórcio. E muitos se apegam a essas palavras e não interpretam, não fazem uma exegese correta em Malaquias. Você já fez o trabalho em Malaquias, né? O porquê Deus disse isso? Que tipo de divórcio ele está se referindo ali? Vamos ver. Ou ele anuncia que ele se opõe àquele que odeia e, consequentemente, se divorcia. Deus está declarando: eu odeio o divórcio, logo eu odeio quem pratica este tipo de divórcio. E em Malaquias é claro qual tipo de divórcio ele odeia.
de qualquer maneira, uma razão pela qual Deus se opõe ao divórcio e uma razão pela qual Deus repreende os homens que rejeitam suas parceiras da juventude, é que eles estão quebrando um pacto de casamento. A segunda razão é que Deus está buscando uma descendência piedosa ou semente. Só para ilustrar, fazer um pequeno parênteses, imagine o seguinte, para você entender um pouco em Malaquias. Eu já vou colocar o texto aqui. Você tem duas pessoas crentes, a juventude, a esposa, a parceira da juventude, que também professa a mesma fé que você, e que vocês fizeram um pacto perante Deus, um casamento aos moldes bíblicos. Deus olha para esses dois e preza por este casamento. Pois dali, certamente, virá uma prole santa. Porém, por dureza do coração, o homem ou a mulher decide divorciar-se dessa parceira da juventude e adquirir um novo casamento com alguém que não professa a mesma fé. Aí eu te pergunto, como fica a prole santa nesse novo casamento? Como fica o pacto instituído inicialmente perante Deus? Houve uma quebra. E é neste contexto que Deus vira para aquele povo e fala: eu odeio o divórcio. Tá? Isso já vai nos trazendo alguns conceitos. E isso pode ser ainda mais desafiador de se conseguir no contexto do divórcio de Malaquias 2, 13 a 16. Nós poderíamos registrar muitas razões para guardarmos a nós mesmos e ao nosso casamento, mas a necessidade de produzir famílias piedosas deveria estar no topo da lista. Então, aqueles que querem se casar, qual que é o primeiro item da lista de casamento? Geladeira? Tábua de passar? Ferro? Lavadora de louça? Primeiro ponto é: eu quero constituir uma família piedosa. Primeiro ponto, quero me casar. Para quê? Primeiro item, família piedosa. Logo eu preciso de um marido ou uma esposa crente. Crente. E você tem que ter 100% de certeza que é crente. 100% de certeza. Porque quantos se casam dentro da igreja, mas ao longo do caminho, depois de casar, descobre que seu esposo ou sua esposa não é crente? Aí, meu amigo, como fica a prole santa? Deus pode abençoar? Pode, mas existe uma grande probabilidade de seu filho não ser santo. Tá? Ah, mas Deus fala para não se divorciar nesses casos. Realmente. Mas com qual objetivo em 1 Coríntios 7 Paulo diz isso? Porque a esposa pode santificar o marido. Tá? Mas como também não pode. Tá bom? Porque isso é uma ação graciosa de Deus. E o marido pode querer se apartar da sua esposa por motivos piedosos. Então, a primeira coisa que os irmãos precisam entender sobre propósito de casamento: o casamento está para uma descendência santa. Então, solteiros, tem um crivo mais alto. Tem um crivo mais alto. Porque namoro evangelístico já caiu por terra há muito tempo nessa igreja, né? Agora a gente tem que combater o casamento evangelístico. Que muitos pensam: eu vou casar, ela melhora através do casamento. Tá certo esse pensamento, irmãos? Tá erradíssimo. Casamentos pactuais é entre dois crentes. Crentes verdadeiros. Tá? E não pode existir dúvida nisto. Por quê? Porque eu viso uma prole santa. Porque eu viso a continuação da igreja. Eu viso que da minha família vai sair pastores. Eu viso que da minha família sairá mulheres piedosas que criarão filhos no temor ao Senhor, que conhecem a palavra, que temem a Deus, mulheres de oração. Aí eu vou casar com a fulaninha que vem uma vez por mês na igreja. Aí eu vou casar com a fulaninha que mal ora. Aí eu vou casar com a fulaninha que desrespeita os pais.
Aí está querendo dar um tiro no próprio pé. Já ouviu essa expressão? Dar um tiro no próprio pé. Isso é insensatez, isso não é agir com a sabedoria bíblica que nós temos. Tá bom? É isso que nós temos que ver. O crescimento da igreja através de uma prole santa. Olha só, eu penso na minha família e ao mesmo tempo na continuação da igreja. Então você se casa visando o bem da igreja. A igreja de Cristo. Será que o meu conceito e o seu conceito sobre casamento não está um pouco egoísta, individualista? Eu quero ter a minha família, eu quero ter os meus filhos e criar os meus filhos. Não. Você cria os seus filhos para o Senhor. Você cria os seus filhos, você constitui família pelo bem da igreja. E nós estamos vendo isso em Gênesis, né? A linhagem setita. Ali está a linhagem de Cristo, que é citada em Mateus e Lucas, na genealogia de Cristo. Ou seja, a prole da igreja. O que seria da igreja sem aqueles homens piedosos, que Deus deu a fé? E a igreja acaba quando, irmãos? Quando que a igreja acaba? Acaba? Não acaba. Enquanto existe mundo, existe igreja. Enquanto existe mundo, então, é necessário famílias piedosas. E aqui estamos com uma igreja que bate muito nesse assunto. Que preza por famílias. Que incentiva os pais a terem filhos, mas não só ter filhos, mas a criá-los no caminho do Senhor. Né? Talvez é por isso que Deus te deu um pastor chato, né? Que fica no seu pé. Olha, vamos lá, vamos orar, vamos criar os filhos. Seu filho tem que estar sentadinho aí ouvindo a palavra. Né? Então Deus deu meios para te auxiliar com isso também. Primeiro ponto, então, se eu perguntar lá quais são os propósitos do casamento, então você já sabe, famílias piedosas, tá? Acho que vem o texto, olha o texto aí que lindo, né? Coloquei até em amarelo. Malaquias 2, verso 13 a 16. Deus falando, né? A outra coisa que vocês fazem, enche de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Então existia um sentimento de Deus para com o povo, naquele contexto de época, de insatisfação. Você que já leu os sacerdotes, já leu Malaquias, os sacerdotes estavam oferecendo qualquer tipo de sacrifício a Deus. Sacrifícios maculados, não prescritos pela palavra. Né? E Deus fala que vai esfregar excremento na cara deles. Correto? Em Malaquias. O sentimento de insatisfação de Deus era tamanho com o povo naquela época, pois existe um contexto de reconstrução, de pós-exílio em Malaquias, a qual o povo estava muito pobre. Muito pobre. Então, entre oferecer aquele cordeiro que era bonitinho e perfeito, eles dá aquele ali com defeito mesmo. Aí ofereciam para o Senhor. E os sacerdotes, eles apoiavam isso. Tá? E Deus fala, né? E vocês ainda perguntam por quê? E aí está em amarelo ali. É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Aí você deve ter clareza sobre que tipo de acordo é esse matrimonial. Pois eu esclareço para o irmão. O acordo e o juramento feito num casamento, um acordo matrimonial, é em cumprir todos os propósitos do casamento. Você promete ser fiel à sua esposa na doença, na pobreza, na fome, na escassez, em todos os aspectos? Juramentos. De o quê? Companheirismo. De permanecer com a sua esposa. Auxiliá-la e ela também te auxiliar. Em Malaquias, eles estavam quebrando esse acordo matrimonial. Eles estavam quebrando o pacto feito perante Deus sobre o casamento. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Por que um só? Atenção para a resposta. Porque ele desejava o quê? Uma descendência consagrada.
Olha por que Deus institui casamentos. Olha o que Deus visa no casamento. Uma descendência consagrada. Tá? Aí você está lá no julgo desigual, querendo trazer seus filhos para a igreja e seu marido, não. Isso aí não é tão importante. Aí seu filho adere ao que o pai fala ou a mãe, que não é convertida, fala. Como é que fica esse objetivo de Deus? Pode falar. Eu sou um exemplo disso, porque quando eu não lembro muito bem, mas minha mãe fala que quando eu era pequeno, a minha mãe queria me levar para a igreja e meu pai falava, não, você é da igreja, não, fica aqui. E eu queria ficar com meu pai. Só que aí a minha mãe foi insistindo, né? E graças a Deus ela foi me levando para a igreja, né? E depois ela fez isso se tornar um costume, né? Por mais que fosse em igrejas que não eram bíblicas, né? Mas eu sempre agradeço a Deus porque ela me livrou das corrupções do mundo, né? Quando eu podia ter. Claro, eu entendo que durante todo esse tempo eu não era convertido, né? Sim. Mas assim, Deus me livrou de muitas corrupções. É. Porque eu poderia ter me enredado no mundo e ficado no lado. Exato. Mas o perigo que é, eu sei bem. Agora, pegando o seu exemplo, vamos supor que o seu pai proibisse você de ir à igreja com a sua mãe. Ou ainda mais, começasse a impedir ela de vir. E ainda mais, trouxesse essas corrupções do mundo para dentro da sua casa. Como que seria? Como que eu ia estar hoje? Como é que você estaria hoje? Totalmente enredado. Por que eu estou agravando a situação do nosso irmão? Porque o pai dele, por mais que não acompanhou a mãe, ele nunca trouxe essas corrupções, bebedeira, essas coisas para dentro de casa e sempre respeitou a fé. Esse é o modelo de 1 Coríntios 7, onde a pessoa pode permanecer no casamento. Agora vamos supor, o seu marido traz tudo quanto é porcaria para dentro de casa e você tem o seu filho. E ainda fica brigando com você por você estar na igreja. Como é que seria o filho? A dificuldade desse filho. Lembra da semeadura, os espinhos que sufocam o crescimento? Pois é, irmãos. Muitos não vão suportar. Tá? Então eu quero que você olhe para esse texto e veja o que Deus visa. Qual que é a indignação de Deus aqui? E ele está visando, olha só, porque ele desejava uma descendência consagrada. Ele não deseja filho com ímpios. Deus não deseja filhos com ímpios, irmãos. Deus deseja prole santa. Então por que nasce um monte de ímpio, pastor? Existe na Bíblia o que nós chamamos de réprobos. Existem os vasos de ira, à luz de Romanos 9. E esses continuarão nascendo. Agora, qual é a maior incoerência? Um santo junto com um ímpio gerando vasos de ira. Sabendo que Deus olha para santos, deseja casamento entre santos, para que a descendência seja santa. A matemática é simples, irmãos. A lógica é uma só nos planos de Deus. E aí nós vemos hoje em dia qual é o quadro. O cenário dos casamentos aí entre os crentes. E é tenebroso. É terrível. Tá? Quem não leu, leia. Jornada para o Inferno, de John Bunyan. Tá? Que ainda não me devolveu. Né? Por favor, peço meu livro de volta. Então, portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Quem é essa mulher da mocidade, irmãos? Ninguém sabe. A crente. A do início. A do acordo matrimonial. Aí ele fala: eu odeio o divórcio. Que tipo de divórcio? O texto já explica. Tá? Diz o Senhor, o Deus de Israel: e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Tá? Um texto muito esclarecedor para nós, que fala sobre o primeiro propósito do casamento. Tá bom? Segundo propósito, pureza sexual. O segundo motivo é que o apóstolo dá em 1 Coríntios 7, verso 9. Isso diz respeito àquele que não pode manter seus desejos sob controle. Tá? Eles devem se casar.
e assim realizar esse desejo deles dentro dos limites legais do casamento. Só que Paulo escreve esta carta para quem? Para ímpio? Para crente. Para crente, irmão. A partir daqui também vemos que o apóstolo não nos instrui a encontrar uma namorada e realizar o nosso desejo com ela. Não existe esse tipo de instrução. Mas sim que a pessoa que não tem autocontrole nessa área deve se casar. Deve orar por isso. Deve se preocupar com o casamento. Mais do que aquele que não tem os seus desejos descontrolados. Tá? Porque existem alguns, à luz da Bíblia, que nós chamamos de celibatários. Né, que vivem para o Senhor. Esses certamente são pessoas que não têm problema nessa área. Então perceba que Deus não faz nada, né, fora de ordem. Ele vai chamar as pessoas para o celibatário, como existem muitos, mas pessoas que conseguem viver com o Senhor contentes sem a necessidade, né, desses desejos, que é muito difícil encontrar hoje, né? Por isso, aprendemos que todo vínculo sexual fora do casamento é pecado. Se chama o quê? Fora do casamento? Fornicação. É imoralidade sexual? É, e nós sabemos dos imorais, né? É pecado e não permitido pelas Escrituras. Contudo, Deus também provê o casamento como o contexto normativo para a pureza sexual. Neste mundo, alguns têm os dons da pureza, como já disse, celibatários, e a maioria não tem e deveria ter a ambição de se casar. Tá, aí trouxe 2 textos aí para os irmãos. 1 Coríntios 7, verso 2 e o verso 9. Mas por causa, olha lá, da imoralidade, cada um deve ter sua esposa. E cada mulher seu próprio marido. Aí aqui já é o verso 9. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Tá? Então o casamento tem um propósito também de trazer a pureza sexual. De você ter esse relacionamento sexual de uma maneira lícita e abençoada. De que não seja imoralidade. De forma que não seja fornicação. Tá bom? Então veja. Muitos acham que o namoro serve para isso. Ah, eu gostaria tanto de beijar. Eu quero perguntar algo sincero para os irmãos. Você acha que beijar é um desejo sexual? Faz parte do ato? Por que namorar, então? Só que Paulo escreve que para saciar os desejos imorais, qual que é o remédio? Casamento. Casamento. Não namoro. Olha como as nossas ideias nessa sociedade atual estão totalmente descontrolada. Totalmente fora de ordem. Ordem bíblica. Pode falar. Está escrito ali, é melhor namorar do que ficar ardendo de desejo? Casar-se. Casar-se. É muito né? claro, mas a cultura ela domina tanto a nossa mente que cega os nossos olhos para muitas coisas. Né? Exato. Eu também namorei com a minha esposa. Nós faríamos totalmente diferente. Desde 15 anos. Caí em fornicação. Por quê? Começa com um beijo. Né? E quanto mais prolongado o namoro, pior é. Pior é. O meu ideia, graças a Deus, foi 1 ano e meio. Então, foi rápido, né? Graças a Deus, nós conseguimos nos guardar, né? Exato. Mas é muito perigoso. Aí seu filho vai chegar para você, papai, quero namorar com fulano. O que ele quer, então? Traduz o desejo dele aí. O que ele quer, então? O quê, Fábio? Apanhar. Aí você tem que falar, vá orar. Vá se converter. Tá? O que você quer é fornicar. Você quer saciar os desejos da sua carne. E começa com um beijinho. Começa com o beijinho. E antes não era normal, tá vendo algumas pregações na internet que falam que antes não era normal esse negócio de namoro. Aí eles viram que estava afastando as pessoas da igreja, né? Que estavam achando que a igreja era muito rígida. Aí falaram, só um pouquinho pode. Então, o
beijinho pode. As concessões, Fábio. Não estava falando à tarde, né? Aí, as concessões. Tirou isso tudo que está hoje. Isso também. Pode falar, Tem isso, pastor, em dois tipos de lares. O lar de pais ímpios, que começam com a criança sendo incentivada a atos libidinosos desde pequena, a namorar, a beijar, numa festa de aniversário, ao seu amiguinho, namoradinho, e lares de pais que não têm uma instrução bíblica também. Bíblicos, mas não vivem de acordo com as escrituras. Né? Exato. Que tem também esses atos, de onde nós viemos também tem muito disso, né? Tem a tal da reunião de jovens, onde os jovens se reúnem, da mocidade, que são os mais velhos, e essa reunião de mocidade ela tem o intuito de quê? De reunir os mais velhos para o namoro. Pronto. Entrega, né? E fora as brincadeirinhas que os pais ficam se envolvendo, né? Ah, lá o casalzinho, fulaninho com fulaninho. Tá despertando o que é isso? Então tratam, né, o relacionamento entre homem e mulher com brincadeira. E esquecem que é uma instituição de Deus séria, que inclusive combate a imoralidade sexual. Então nós, como crentes, devemos revisitar nossos pensamentos e conceitos quanto a isso. E verificar se o meu conceito não está contaminado pela visão do mundo. Tá bom? Então, pureza sexual é o ponto aí, o segundo ponto. Ali era 3, tá? É o terceiro isso aqui, tá bom? Companheirismo mútuo é o terceiro propósito. E digamos que um dos principais. Todos são importantes. Mas o propósito do casamento é que exista esse companheirismo mútuo. Tá bom? Vamos ler. O propósito que rege o casamento é proporcionar a um homem e uma mulher a companhia mútua e correspondente. Isso vemos em Gênesis 2,18, no verso 24 também, Provérbios 2,17, Malaquias 2,14, que já lemos. Tá? Pela palavra companheira. Esses textos revelam que esse companheirismo íntimo deve ser sexual, vocacional, verbal, tem que existir diálogo, e emocional. É um companheirismo que se completa, tá? Em todos os âmbitos. A atividade que constitui o casamento é o compromisso e a realização da aliança matrimonial. Uma aliança não é meramente uma promessa, mas também um compromisso público e formal. Porque as pessoas pensam que aquilo que é repetido pelo pastor numa cerimônia de casamento, estou prometendo. Não, aquilo é um compromisso de fidelidade perante Deus. Aquilo é um juramento que você está fazendo. Por isso que pode ser feito em contexto de culto. Porque é um juramento. Você evocando o nome de Deus como testemunha, como lá em Gênesis, para ser a testemunha de que você cumprirá aqueles votos feitos à sua mulher. Aí você casa, né? Com a mocinha bonitinha. Aí a mocinha bonitinha tem filhos. Ela fica velha. Ela já, talvez, não é tão mais bela como antigamente. E aí você quer largar dela. E o compromisso que você fez pactual perante Deus? De que a amaria. Então, casados, você tem que amar, inclusive, a feiura. Tanto do marido, que fica feio ao longo do tempo, né? Porque tudo passa. Né? Tudo passa. E eu não caso com a beleza. Eu caso com a minha companheira. Com a minha auxiliadora. Aquela que me corresponde em todos os sentidos íntimos, vocacionais, verbais e emocionais. Tá? Então você que quer casar aí pela beleza, você já está num caminho totalmente errado. Você tem que olhar para a sua futura esposa, se você almeja, e você tem que ter admiração por ela. Você tem que olhar para ela e ver o quão ela teme a Deus, o quão ela tem misericórdia com as pessoas, o quão ela é respeitosa com as pessoas. E todos esses pontos você vê dentro da igreja.
Você vê ela servindo, você vê ela lidando com as pessoas, conversando com as pessoas. Se ela é uma pessoa que chega na igreja, dá bom dia, boa tarde, boa noite. Né? E assim nós vamos tendo um conceito do que é ter uma companheira ou um companheiro. Tá? Pode falar, Fábio. Pessoal, olhando esses aspectos aí do casamento, quebra tudo aquilo que a gente tem hoje, que as pessoas casam por sentimento, né? Então elas se apaixonam e se envolvem num relacionamento e daí vai para o casamento. Se a gente for pensar, o casamento é muito mais racional, passando pelo nosso entendimento. Concordo. De conhecimento desses aspectos aí, para que a gente tenha um casamento bíblico, porque o amor ele não começa antes do casamento, mas ele vai progredindo e crescendo ao longo do conhecimento que as pessoas têm de si, nesse serviço que eles têm que dar um pelo outro. Exatamente. Então a gente analisa o que deu certo, analisar quem é a pessoa, ver se ela tem os requisitos bíblicos, se é um homem de Deus, se é uma mulher de Deus, aí então casar. Exato. E entrar no casamento. Por isso que os pais têm um papel importantíssimo nisso. Porque os jovenzinhos são tudo emocionados. Quem são os razão, os cabeças? O pai e a mãe. E por que eu só faço casamentos dentro da própria igreja aqui? Entre membros? Porque aqui nós temos o crivo. Para não incorrer em erros. Aí o pai e a mãe estará auxiliando o filho a analisar o pretendente. Filho, melhor não. Melhor não. Né? E também, se a gente for ver a quantidade de divórcios que a gente tem hoje, não tinha antes, os pais se casavam talvez não por ter se apaixonado, Sim. mas que conheceram, tiveram essa aliança de companheirismo e levaram até o final da vida, passo que passar. Hoje não, as pessoas acham bonito, se interessam, se atraem, casam, depois de 2 anos eles casam. Tudo na emoção. Porque não bate, depois não vê, o amor desaparece, né? Esse amor... O casamento é tão durável quanto o sentimento, né? Quanto a emoção. Acaba a emoção, acaba o casamento. Primeiro arroz queimado já... Acabou. Né? Pode falar, Fabiana. Na verdade, eu acho que se fosse seguir mesmo a palavra de Deus, a maioria dos casamentos seriam realizados talvez um amando o outro. Isso acho que viria depois, que o que acontece, como o meu irmão está dizendo, é que vem primeiro o sentimento, a pessoa esquece de todos esses princípios aí Exato. e acaba depois nessa. Talvez a maioria dos casamentos vai acontecer. Quantos casamentos não seriam feitos à luz disso? É, gente. Então isso pra gente começar a pisar em solo firme. Né? O que você tinha falado, Felipe? Por exemplo, é Isaac, né? Abraão manda buscar, serve buscar uma mulher para ele da família. Isso. Não é no sentimento de Isaac. Não, é lá, ele nem nunca tinha visto ela. ele casou, na hora que viu, casou, pronto. A disposição dela. Exato. Nunca tinha visto ele. É isso aí. Isso aqui é matéria para os noivos aí, tá? Para quem quer casar, tá? Isso aqui vai ter essa linha lá, né? O catecismo matrimonial, isso aqui, esse capítulo da confissão aqui vai ser, ó, utilizado, tá bom? Então perceba, irmãos, quais são os propósitos do casamento. A atividade que constitui o casamento, então, é esse compromisso, essa fidelidade, não uma promessa apenas, tá bom? Então, continuando. Uma aliança não é meramente uma promessa, mas também um compromisso público, formal, certificado por um juramento de todos esses aspectos bíblicos do casamento. Eva foi criada para complementar e ser uma auxiliadora para Adão, e ele um complemento a Eva. Porque você vê que só Eva era uma auxiliadora. Não, a questão ali nós podemos inferir diretamente que Adão também completava Eva, porque era um ser humano. Né? Era a tampa da panela, né, Maurício? Certinho. Adão também era a tampa para Eva, certinho. Ambos se completam, se ajudam como marido e mulher. Deus diz que não era bom para Adão ficar sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes capítulo 4, verso 12. O casamento foi ordenado por Deus, e em sua beleza o casamento trazendo 2 pessoas diferentes, porém correspondentes. Deus projetou e colocou em prática para que eles fossem dependentes uns dos outros e encontrassem realização
um no outro. Aí você vai na casa do camarada, entra em casa e não conversa com a esposa. Existe um muro invisível naquela casa. O homem tem o dinheiro dele e a mulher tem o dinheiro dela. O máximo que eles fazem, você paga essas contas, eu pago essas. E aí? À luz da Bíblia, existe casamento ali? Por isso que eu quero que os irmãos comecem a pensar que muitas pessoas estão apenas vivendo juntas e que não existe casamento ali. Tá bom? Comecem a analisar casamentos à luz das Escrituras. É isso que vai definir para nós. Tá bom? Olha lá. Aí eu trouxe alguns textos, né? Como já citados ali. O primeiro deles é Provérbios 2,17. E olha como é tratado. E ali está falando sobre a mulher pervertida. A mulher imoral. Tá? Mas isso pode ser aplicado no homem também imoral? O que você acha? Com certeza. Provérbios 2,17. Essa mulher pervertida, ou o homem, abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro. E ignora, olha o que ele ignora, a aliança que fez diante de Deus. Eu quero que vocês se respondam. Quantas coisas podem estar inclusas nesse abandonar? Eu pergunto para você. Uma pessoa que ainda morando junto com a outra, ela pode já ter abandonado a fidelidade, o pacto no casamento? Sim. Existe casamento então ali? Não. Por quê? Pela definição do que é casamento. Então, todas as dúvidas que você tem sobre divórcio, ela vai sair por um bom entendimento do que é o casamento. E do seu propósito. E não é porque você está na mesma casa que a pessoa. E não é porque você dorme na mesma cama que a pessoa. O que define casamento é a Bíblia. Então veja, abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro. E esse abandonar não é só fazer a trouxinha igual o Chaves e ir embora. Você pode muito bem abandonar seu casamento morando no mesmo teto. Tá bom? Ignorando. Alguém pode ignorar o casamento? Já viu casamentos que a pessoa... se esse traste morrer, para mim, amanhã é um dia de festa. E mora junto. E tem filhos. Tá? E assim você vai entendendo o que é um casamento pactual. Tá? A mulher pervertida abandona a orientação, olha só, e a amizade do seu marido. Ou o inverso, o marido abandona também a amizade da sua esposa. Esquece o pacto. Esquece os juramentos. Aqui refere-se especificamente ao pacto de casamento de Gênesis 2:24, em Provérbios, com o seu compromisso de fidelidade. Por isso, ouçam agora os casais. Uma pessoa que esteja abandonando o seu lar, no sentido aqui de ignorar, ela está passiva de disciplina eclesiástica. Um marido que não esteja correspondendo à sua esposa em casa, não esteja sendo companheiro, ele tem que ser exortado pela igreja. E se permanecer assim, ele tem que ser disciplinado. Por quê, pastor? Porque ele não está cumprindo com o seu voto, com a sua aliança diante de Deus. E a igreja tem que agir para preservar o quê? A família. Aí os irmãos começam a ver a seriedade que é isso. Essa instituição divina. A palavra traduzida por companheiro nesse versículo contém a ideia de alguém que foi domado ou domesticado. Só para os irmãos terem uma ideia. Ou alguém que tem estrita e íntima relação com outra pessoa. Companheiro, a palavra companheiro ali. É difícil estabelecer estreita e íntima relação com um animal selvagem. Uma pessoa que você chega e... vamos lá! Isso aí não é. A palavra companheiro aqui é um relacionamento cordial,
gentil. Sabe um animal quando você pega aquele gatinho tão dócil, passa a mão na cabeça? Não é onça. Não é onça. A palavra companheiro aqui está para isso, irmãos. Tá? É difícil, então, estabelecer estreita e íntima relação com o animal selvagem. Mas é possível para nós nos darmos bem com o animal domesticado e domado. Isso aqui não estou chamando as pessoas de animais. Mas é só para trazer luz sobre a palavra companheiro aqui de Provérbios. O sentido central e fundamental tem a ver com a relação íntima, estreita. Aí o casal, uma das partes, procura essa relação íntima e estreita com as pessoas de fora. Aí a mulher vai desabafar com outras pessoas. E às vezes o homem aí ocorre o quê? Adultério. Pastores, tá? Quantas histórias. Pastor, eu preciso desabafar com o senhor. Preciso de conselho. Aí vem. Qual que é o conselho dela? Só falar mal do marido ou o marido falar mal da esposa. Meu marido é isso, não sei o quê. Blá, 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 blá. Aí a pessoa começa. E pastores que caem em adultério, por quê? Por querer dar esse ombro amigo a essa mulher e ela se sentir companheira dele, pronto. Aí Satanás já entra com todas as enganações possíveis e aí pronto. Mas aonde ocorreu o problema? No abandono no lar. O abandono no lar. Tá? Existe essa parede invisível. Se você está casado e existe essa parede invisível, e pode ser entre casais crentes, vocês dois precisam ajoelhar-se, pedir arrependimento a Deus, tá? E voltar à centralidade do que é o casamento. Voltar. Porque isso que se espera, esse rompimento, é entre ímpios, que desfaz casamento a todo momento, aí vai embora. Entre crentes, não. Tá? Aí Malaquias eu coloquei aqui de novo, né? Para os irmãos verem, né? Ó, você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a palavra aí, né? A mesma utilizada lá em Provérbios. A mulher do seu acordo matrimonial, tá? Que eu já lido para os irmãos. Então aí vemos esses divórcios injustificados em Malaquias. O conceito de casamento como companheirismo, em Malaquias, o profeta acentuou a iniquidade ao mencionar a natureza legal do contrato matrimonial, o acordo, uma aliança feita diante de Deus como testemunha. Nesta passagem de Malaquias é empregado um termo diferente, mas também complementar. A palavra aqui traduzida por companheira, perdão, falei que era mesmo, não é. Tem como sua ideia central a união ou associação. Tá? Um companheiro ou companheira é, pois, alguém com quem a outra pessoa entra em íntima união. Uma relação. Mas por mais que seja um sentido diferente a palavra empregada em Malaquias, ela complementa a de Provérbios. Tá? Olha aí a essência do casamento, então. Deus providenciou Eva, não somente como auxiliador a Adão, embora a ajuda também é uma dimensão do companheirismo, mas como sua companheira. Ele também, como todos os maridos desde Adão, devem oferecer companheirismo. Existem maridos, e eu vim de um lar assim, um lar ímpio. Eu vim de um lar onde eu vi o meu próprio pai chutar o rosto da minha mãe. E minha mãe também, nada domesticada, né? Como vimos aqui. Começa aquela discussão, e ataque, flecha, e espadada, e lodo, e lama, um devolvendo para o outro, até o ponto de vir e desferir um chute no rosto da minha mãe. Esse é o contexto da minha casa em que eu venho. Aquele casamento nunca existiu. Aquele casamento nunca existiu. À luz da Bíblia. E veio eu, e veio meu irmão. Desta união. Mas quando eu olho para companheirismo, não existia. Tanto que meu pai deixou minha mãe, sem avisar nada, depois de um ano ele liga e fala, eu já tenho outra família. Companheirismo. Meu pai já tinha abandonado o lar há muito tempo. Já não existia mais casamento ali. Ou, como eu disse, nunca existiu. Tá? Então eu tenho que pensar seriamente sobre isso.
O sentido central e fundamental do companheirismo tem a ver com uma relação íntima e estreita. E é exatamente isso que o companheirismo conjugal é, a estreita e íntima relação mútua de marido e mulher. Juntando os dois termos, de Provérbios e Malaquias, chegamos ao pleno sentido da ideia de companheirismo. Companheiro ou companheira é alguém com quem você está intimamente unido ou unida nos pensamentos, nas metas, nos planos, nos esforços e, no caso do casamento, nos corpos. Então tem que existir diálogo no casamento. Quando a pessoa vem para o pastor, está muito difícil o meu casamento, meu marido está fazendo isso ou aquilo outro. Aí eu falo para a pessoa, você já sentou e conversou com essa pessoa? Eu não consigo conversar com meu marido. Existe casamento? Então, amados, existem muitas pessoas que apenas moram juntas, eu repito isso. Apenas moram juntas. E é triste isso. Né? Auxiliador, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie, olha o companheirismo aí, e lhe corresponda. Corresponda, irmão. Gênesis 2,18. Olha o auxílio prático. A ajuda mencionada no versículo é outro aspecto do companheirismo. Os dois se unem como companheiros no trabalho, inclusive. Já leram lá a mulher virtuosa? Ela trabalhava para auxiliar seu marido? Trabalhava para auxiliar o marido. Não para ter a sua renda individual e comprar o que quer. Tá bom? Algumas das mais ricas alegrias do companheirismo surgem do trabalho de um cônjuge ao lado do outro. Aí o marido chega e fala, esposa, não precisa você trabalhar. Cuida das crianças que eu vou sustentar a casa. Não! Você está sendo machista! Eu tenho que ter o meu dinheiro! Cadê o companheirismo? Cadê a conversa entre os dois? O que quer que um faça requer a ajuda do outro ao seu lado. Em última análise, eles trabalham juntos para o Senhor. Esse é um fator unificador fundamental do casamento. Eles se casam no Senhor e permanecem casados no Senhor. Esse é o casamento pactual. Sejam quais forem as tarefas específicas que lhes caiba realizar, cada um deles conta com alguém com quem ele ou ela pode conversar, alguém para aconselhar, alguém de quem pode se cuidar, alguém com quem compartilhar alegrias, perplexidades, ideias, temores, tristezas e decepções. Então, na verdade, um casamento pactual, o pastor pode ser requisitado para o aconselhamento? Pode, mas em casos raros. Pois geralmente esse auxílio é tão perfeito e mútuo que um aconselha o outro à luz da Bíblia. Esse é o ideal. Esse é o modelo bíblico. Aí você casa com a fulaninha que nem Bíblia conhece. Vai te aconselhar no quê? Ela vai te dar conselhos carnais para você pecar. Ou o fulaninho. Então, amados, cada um deles conta com alguém com quem possa sentir-se aconselhado, conversar, se entristecer, falar dos seus lamentos. Coitada da minha esposa. Quem não conhece a minha psicóloga está aqui, ó. E acho que ela já receitou Gadernal para mim. Tá? Um companheiro matrimonial é alguém com quem pode ficar à vontade e por quem poria a mão no fogo. Tá? Então, o seu cônjuge é alguém que você confia. Né? Minha esposa viaja para tudo quanto é lado. Minha esposa trabalha em fábrica, cheia de homem. E você não tem ciúmes? Eu não. Eu me casei no Senhor. A testemunha do meu casamento foi o próprio Deus. Se ela quebrar, ela se verá com o próprio Deus. E Ele me permite me divorciar. Inclusive, ela ser expulsa e excomungada da igreja. Será que vale a pena? Irmão. A Bíblia é perfeita. Para todos os âmbitos. Tá?
E chegamos aí no terceiro parágrafo, que eu tratarei semana que vem. Tá? E ó, terminei cravado, 19 horas. Veremos no terceiro parágrafo o que é um casamento no Senhor. Tá? Aí entra a questão propriamente dita, casamento pactual. Não que você já não possa ter uma ideia sobre a definição, né, que já foi posta aqui, e propósito. Isso já pode definir para você o que realmente é um casamento à luz das Escrituras. Tá bom?